Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico. Então vamos lá, iniciar mais um treinamento aqui no seu MEC. Hoje, aula de número 6 do Honda Fit 1.5, 16 válvulas, sensor parte 3. Passamos já agora a nível de sinais de entrada dos sensores do meio. Aula passada, falei sobre temperatura do motor, o arrefecimento e o sensor de detonação. Aula de hoje, falaremos sobre MAP e sensor de posição da borboleta. Dois sensores, pessoal, até assim, estrategicamente falando, para a ECU, para o módulo da injeção, parecidos. Ambos, cada um com a sua qualidade de sinal, com a sua interpretação, vai informar para o módulo a quantidade de ar que está entrando no motor. Sério. O MAP pega a pressão no coletor. O borboleta pega a posição da borboleta. Obviamente, borboleta fechada, entra menos ar no motor. MAP com uma pressão muito alta, uma depressão muito alta no coletor, alta depressão, está entrando pouco ar no motor também. Quando abre a borboleta, pelo TPS, o módulo sabe que está entrando mais ar. Abriu a borboleta, cai a depressão no coletor. Pelo MAP, também se sabe que está entrando. E nós já estamos já habituados a comentar. Telinha de introdução para vocês. Veremos, na aula de hoje, as informações que a ECU recebe do sensor MAP e o sensor da posição da borboleta aceleradora. Aliás, duas rápidas informações. Pessoal, é instantâneo. O MAP, ele pega muito mais a questão de carga do motor. Ou seja, já abriu a borboleta, caiu a depressão. O TPS é instantâneo. Você pisa no acelerador, a borboleta já abriu. O sensor já informou para o módulo. Mas o giro do motor ainda está subindo, Está correndo atrás. Mas o TPS já funcionou. Mas são informações rápidas. Então vamos ver todos os detalhes agora aqui do Honda Fit, no seu MEC, no seu universo do mecânico. Detalhes iniciais, vamos ver. Quando falamos em sensor MAP, estamos diretamente relacionando a entrada de ar. Está entrando oxigênio. Cai a depressão. Costumo brincar. Bomba o pedal do freio com o motor em marcha lenta. Fica molinho, Claro, o servo-freio, que usa a depressão do coletor para trabalhar, Está ali, funcionando cheio, ou seja, com bastante depressão. Acelera com o pé direito, Aí a 2.500 giros. E com o pé esquerdo, vai bombando o pedal de freio. Vai começar a ficar duro. Pessoal, estou falando isso num carro sem nenhum defeito. Acelera o motor a 2.500 e bomba o pedal de freio. O pedal vai ficar um pouco duro. Por quê? Se eu acelerei o motor, cai a depressão. Vai entrando ar no motor. Não tem ali a depressão chamado vácuo. O servo-freio, depois da terceira bombada, começa a ficar duro. E não é defeito. Por quê? Ninguém vai pisar no acelerador ao mesmo tempo que estiver acelerando, Por isso que ambos os pedais, freio e acelerador, se usa o pé direito. Não é isso? É o certo, Então vamos lá mostrar aqui os detalhes desse motor 1.5 e agora as funções do MAP. Se o MAP identifica a pressão, e aí pode ser positivo ou negativo. Ar, o que é a densidade do ar? É a quantidade em peso. Posso pôr em litros, posso pôr em peso. É a quantidade, tá? Para justamente fazer o quê? Injetar o combustível na quantidade proporcional
correta. Tá? Então essa é a função do sensor MAP. Aí falou em pressão atmosférica. Como assim? Pressão atmosférica também altera o mapeamento do sistema de injeção eletrônica. Né? Carros carburados não tinham essa correção. Carros injetados têm. Por quê? Muda a quantidade de oxigênio. Né? Vocês viram que os times de futebol brasileiros têm jogado bastante na Bolívia, na altitude. E aí começa a reclamação, né? Lá tem menos oxigênio, lá dá dor de cabeça, não dá para respirar. Aí se monta a estratégia, né? Alguns times deixam para subir para o jogo, né, no alto, em cima da hora, para sentir menos efeitos. Alguns times não, vão uma semana antes para sentir o ambiente, o organismo se sentir legal com aquela falta de oxigênio. E o carro, pessoal? O motor do carro, ele não respira o mesmo ar que nós respiramos? Sim, ele usa o mesmo oxigênio, é o mesmo. Obviamente, diferenças de altitude, mesmo que sejam pequenas, o sensor MAP vai informar a ECU e vai adequar o mapeamento. Legal? Do sensor MAP desse Honda Fit, observem de cara, 3 fios apenas. É encaixado no coletor, um parafuso só, e só 3 fios conectados ao MAP, hein? Já eu falo disso. Vamos lá. Trata-se de um sensor com uma membrana ligada a um circuito eletrônico, que de um lado recebe, é uma membrana, lógico, não é um diafragma de borracha, não, uma membrana ligada a um circuito eletrônico. Essa membrana, de um lado, recebe a pressão atmosférica local, ou seja, aquilo que empurra a gente, nós mesmos, todas as coisas, contra o centro da Terra, a pressão atmosférica, que na Lua é nula, as coisas ficam tudo boiando na Lua, ficam tudo ali sem pressão atmosférica. No planeta Terra tem a pressão. Então, o MAP sofre de um lado a pressão atmosférica e do outro dessa membrana recebe as variações do coletor de admissão, gerando uma variação no sinal de resposta. Pessoal, é a pressão de um lado e uma menor do outro. Essa membrana vai ter o que? Uma variação. Tá? Automaticamente, teremos o quê? Teremos o sinal de resposta dele. Tá? Proporcional a essa variação. Tá? Então, ele já capta a pressão atmosférica ao ligar a chave. Por que ao ligar a chave já capta a pressão atmosférica? Quando você liga a chave, vai dar a partida, poxa, nem dá tempo de medir. Dá tempo de medir. Dá tempo. Ao ligar a ignição, quando vai dar na partida, o que o MAP informa para o módulo, pessoal? Tem a pressão atmosférica de um lado e do outro. Tem depressão? Tem o quê? Pressão atmosférica também. Dos dois lados, fica equilibrado. É o sinal da pressão atmosférica. Ao ligar a chave, já capta isso. Ok? Então, isso que é interessante. Tá? Isso que é interessante. Então, nós temos o quê? Nós temos a análise e a verificação da pressão atmosférica local. Ou seja, a necessidade de se identificar a quantidade de oxigênio ali, na hora. Tá? Bom, vamos lá. Localização do sensor MAP. Temos o quê? Olha aí, essa foto está até mais clara, mais nítida, Onde está o sensor MAP, 3 fiozinhos, uma peça bem pequena, diretamente aonde está? Vamos lá. Fixo diretamente no coletor de admissão de material plástico, está bem centralizado para ter menos variações de pressão. É apenas MAP, ou seja, temos apenas 3 fios deste exclusivo e único sensor. Então está preso aonde? Direto no coletor.
ele é só MAP. Por isso que tem 3 fios apenas. Deixa eu ajudar aqui, ó, o aluno, o Isael de Almeida Gomes. Isael, entre no chat ao vivo. O Diego está aqui acompanhando a aula. Está em dúvida o que está aparecendo na apostila da aula 14 e está aparecendo a apostila da aula 13, tá? Anterior. Entre no chat que o Diego mesmo, no próprio chat, já te ajuda aí a atualizar, tá, o seu sistema para não ter esses erros técnicos de transmissão. Na verdade, é pela internet mesmo, tá? Então, o MAP localizado ali no coletor, ele mede direto a depressão. Direto, pessoal. Não tem nenhuma mangueirinha, nenhum intermediário. E ele está ali, ó, meio que centralizado. Ou seja, já consegue-se medir dos 4 cilindros numa média. Ou seja, simultâneos. Não é de um cilindro 1, do 2, do 3, do 4. Ele já pega a média dos 4. Né? Por isso que é bem centralizado. Tá? Quais são os pinos desse sensor? Né? Temos 3 fios. Tá aí uma outra foto, né? Mostrando os 3 pinos, tá? Desse sensor MAP. Onde estão ligados esses 3 pinos? Para onde eles vão, né? Parte do conector e por aí vai. É importante, né, a análise e principalmente entender como ele funciona. Vamos lá, ó. Temos o terminal do fio amarelo com lista vermelha. Vai estar ligado ao pino A21 do módulo. Ele é o 5 volts. Legal. Então o MAP trabalha com tensão de 5 volts. Não é a tensão, né, da bateria. Trabalha com uma tensão que vem direta do módulo, apenas 5 volts. Tá? Terminal A21. O fio vermelho e verde é o fio de sinal. É a resposta que sai do sensor e vai para o módulo, no terminal A19. Então, vermelho e verde é o fio de resposta do MAP, pessoal. Nas fotos lá que aparece o chicote, né, ó, dá para ver direitinho, né, quem que é o vermelho e verde. É o fio da direita, tá? Vocês têm aí nas fotos, dá para ver. E o fio verde e branco é o aterramento, é o pino A11 do módulo. Então, é o fio que vai aterrar o MAP para ele funcionar corretamente. Então, ele precisa de 5 volts, precisa de aterramento. Esse aterramento, pessoal, é compartilhado com outros sensores, tá? Isso é bem comum na injeção eletrônica. Então, esse mesmo pino A11, fio verde e branco, vai aparecer também no borboleta, vai aparecer em outros sensores, tá? É o fio de aterramento para os sensores funcionarem. Bom, e a resposta do MAP? A resposta do sensor MAP com o motor funcionando em menta, seria o quê? Uma depressão, né? Na casa aí de 350 milímetros Hg, né? De depressão, em torno de 1,2 volts. Então, em marcha lenta, a resposta dele vai ser próxima a 1,2. Não dá para precisar, ou seja, vai ser 1,2 de ponto final. Por que não? Porque, de acordo com a pressão atmosférica, teremos diferença de valores. Tá? Então, de acordo com a pressão atmosférica, teremos valores diferentes. Tá? Então, não dá para precisar. O MAP ele inicia um valor diferenciado de acordo com a pressão atmosférica local. Tá? E esse sensor MAP apresenta muita falha? O que acontece na questão do MAP em si? Está vendo aí a foto mostrando o coletor de admissão, né, desse motor 1.5, 16 válvulas, tá? Curiosamente, o MAP, lógico, está no coletor, né? Esse coletor de admissão, ele raramente carboniza, tá, pessoal?
É um motor com 16 válvulas, bem econômico, mas com pouca carbonização. Tá? É muito difícil, tem que tirar um coletor desse para fazer limpeza. E o próprio formato dele também não permite acúmulos exagerados de sujeira. Né? Ou seja, acaba aqui sendo bem do tipo autolimpante. E a vantagem do coletor de plástico é justamente essa, né? Permitir um desenho diferenciado que favorece uma turbulência do ar. Isso mesmo. Quanto mais o ar entrar, né, na câmara de combustão, pessoal, dando volta, girando, quanto mais ele criar turbulência, melhor. Por que é melhor? Poxa, turbulência é ruim, né? Em avião é terrível turbulência, né? Aqui não, pessoal. O motor do carro é melhor. Afinal de contas, quanto mais movimentação no ar que está entrando, melhor vai ser a mistura com o combustível injetado. As moléculas do combustível e do ar vão se misturar melhor. O que se tem? Uma mistura melhor, é uma mistura mais homogênea. Uma queima melhor também. Tá? Mais detalhes. Toda vez que a marcha lenta ficar oscilando, sobe e desce, sei lá, por uma falsa entrada de ar, um atuador de marcha lenta com sujeira, o valor do MAP é instantâneo. Ele vai alterar junto, porque ele mede a carga do motor realmente. A borboleta não, fica parada, mas com a oscilação da rotação do motor, mesmo, né, em lenta, está oscilando, o MAP vai oscilar junto. Tá? Isso é uma alteração bem básica do próprio MAP. Por quê? Quem está variando? É a carga do motor, é a depressão do motor. Tá? E aí com essa variação teremos também a variação do MAP e claro, né? MAP vai alterar também o quê? O próprio mapeamento da injeção eletrônica. É direto, né? Quanto maior o sinal de resposta do MAP para o módulo, tá? Mais combustível vai ser injetado. Quanto menor, próximo a 1 volt, menos combustível vai ser injetado. Tá? Mais uma dica deste nosso encontro. Sempre devemos estar atentos a falsas entradas de ar no motor. Má vedação de válvula, posicionamento de corrente, pois alterações desses itens interferem diretamente no sinal do MAP. Então, ó, esse carro usa corrente, não é correia dentada. É difícil montar errado, mas se montar errado, vai dar alteração do MAP. Se tiver falsa entrada de ar, vai alterar a depressão, vai alterar o MAP. E o motor tende a acelerar. Tá? Então, são situações que teremos um MAP fora. Pessoal, na verdade, na prática, a maior parte de problemas mecânicos no motor vão alterar o vácuo do motor, vão alterar a resposta do MAP. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência para falar para vocês sobre o TPS. Até já!